Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre diálogo nas relações. Em outro vídeo eu falei sobre a comunicação nas relações de uma forma geral. Hoje eu quero falar mais sobre o diálogo numa relação de duas pessoas. Duas pessoas eu digo porque tem outras relações que envolvem mais pessoas, e hoje eu quero focar nessa relação que está mais dentro do padrão social. Eu gosto de pensar sempre relação pelo que a própria palavra traz, nessa ideia de laço que relaça. Então, em resumo, relação é você laçar duas vezes. É como se cada pessoa tivesse um pedaço de tecido e aí as duas pessoas resolvem laçar esse tecido para construir juntos alguma coisa. Eu entendo dessa forma porque toda relação ela tem que se basear principalmente nas questões de confiança. E confiança também é uma palavra que eu acho interessante a formulação dela, porque quer dizer que há uma participação de ou de mais de duas pessoas, e fiar, que vem da prática da costura. Então, confiar, no caso, essas duas pessoas com esses dois pedaços de tecido que estão relaçando ao mesmo tempo que elas confiam, né? Elas costuram juntos ali dois pedaços de vida que estavam separados e agora eles estão tentando se juntar. Essas duas alusões, esses dois símbolos, eu gosto muito de pensar neles quando eu penso numa relação de duas pessoas, principalmente conjugal ou namoro, enfim, porque existe a participação, precisa existir a participação ativa das duas pessoas. O que eu quero dizer com participação ativa? Eu quero dizer que as duas pessoas, elas constroem juntos essa junção desses tecidos, esse símbolo que se cria através dessa alusão que eu estou colocando aqui dos tecidos, de juntar, etc., são feitas a partir de uma harmonização, que são os acordos, né? Acordo também é uma palavra que vem da ideia dos acordes, que em música é a harmonização das notas de forma que elas fiquem justapostas. A palavra harmonia ela vem do grego, que é a ideia de rede, que era a rede que os pescadores utilizavam para pescar. Estou trazendo um monte de palavra, um monte de significado para ficar mais claro o que eu quero dizer nessa questão do diálogo através dos símbolos. Precisa ser harmônico, precisa estar justaposto para que as ideias elas estejam iguais. Não iguais no sentido de que sejam a mesma ideia, mas iguais no sentido de que elas sejam equivalentes, mesmo na individualidade. Eu vejo que a relação ela é feita por duas pessoas completas, e aí a gente tem aquelas máximas sociais de encontrar a tampa da panela, encontrar a minha cara metade ou alguém que me complete. Eu penso bastante contra esses comentários, porque eu não vejo que a relação ela deva acontecer a fim de complementar. Eu acredito que a relação ela deve acontecer quando uma pessoa integral ou completa, ou que tem ciência de quem ela é no mundo, se relaciona com outra pessoa que também já tem essa coisa bem desenvolvida do quem que eu sou no mundo, o que eu estou fazendo aqui ou para que eu vim. Eu gosto de pensar que a junção dessas duas pessoas, porque querem, não porque têm uma necessidade. Esses ditados que eu falei há pouco, eles me trazem essa ideia de necessidade do outro. Não que a gente não precise do outro, não é isso que eu estou falando. A gente precisa do outro, mas no sentido de relacionar ou com quem que a gente vai montar ou construir ou costurar uma vida, é muito mais nessa questão de eu opto por ter você na minha vida. Eu vou super bem sozinho, mas eu quero ter alguém ao meu lado. E essa diferença entre querer e precisar, para mim ela é muito forte, porque precisar no sentido de que eu estou incompleto pode ser até perigoso, e aí as relações elas podem se tornar uma relação abusiva. E aí eu sempre prefiro pensar no eu quero estar com você. É até mais bonito quando você coloca dessa forma, quando você fala para a pessoa que você quer estar com ela, porque você quer, não porque há uma necessidade implícita. Trazendo aqui para a ideia da arte-terapia, a gente tem diversos mecanismos que a gente pode fazer
utilizando a expressividade da arte ou até processos, né, de uma forma mais ampla, falando, para casais. E isso eu acho que é bem interessante, da gente construir coisas juntos. Na arte terapia, eu vou dar um exemplo do que, por exemplo, eu faço com pacientes que apresentam problemas, né, de relação ou de diálogo dentro da relação. Sem que nenhum dos dois falem, eu proponho que esse casal, eles construam uma coisa juntos, utilizando apenas a comunicação não verbal, né? A ausência da fala é muito importante para que se crie um diálogo. Pode ser que você esteja achando, nossa, que frase estranha, né? Porque eu entendo o diálogo como fala, mas o diálogo ele também pode ser não verbal. As pessoas dialogam muito mais com a expressão corporal, a expressão facial. E na convivência é engraçado porque às vezes a ausência da linguagem verbal, ela se faz compreender, né? Você que tem alguma relação ou convive com outras pessoas deve saber do que eu estou falando, de você ter aquela cumplicidade de saber o que a pessoa quer dizer sem ela dizer nenhuma palavra. Então, uma dica que eu até dou para você que está assistindo esse vídeo e de repente está passando por alguma situação com seu parceiro ou parceira, construir coisas juntos, construir desde desenhos, de fazer um desenho em conjunto, os dois ao mesmo tempo, ou traçar uma linha no papel e dar para o outro continuar e traz de volta para mim, eu continuo essa linha e no final a gente vê o que dá, o que aconteceu, ou que imagem se revela através dessa criação dos dois. Criação de materiais de colagem, por exemplo, os dois pegam revistas, sentam em silêncio durante 10 minutos, folheiam, verificam imagens, separam essas imagens e depois, juntos num papel, eles começam a colar. E aí se debruça sobre as imagens que apareceram ali. As possibilidades são diversas, eu estou aqui falando em artes visuais, mas a gente pode ir tanto na música, quanto na dança, quanto até na fotografia mesmo, a gente ter essa junção de diálogo entre as duas pessoas. Bom, eu estou aqui no centro de Guarulhos, como eu já falei em outros vídeos. Se você tiver mais interesse, se você de repente quiser, me chama para conversar, estou super acessível. Eu tenho o site brunosantana.art, lá você encontra o meu contato direto, lá tem vídeos, textos e afins. Obrigado, curte o vídeo, compartilha se puder e a gente se vê na próxima semana, quinta-feira, hein? Um beijo.